E aí, meu amigo? Seja muito bem-vindo ao nosso espaço de descobertas. Desde que o mundo é mundo, a gente anda atrás de um jeito de fugir, de dar uma sumida do peso da cabeça, de esquecer as pontadas da dor. E olha só, entre os atalhos que a humanidade encontrou para essa fuga danada, o álcool se destaca, um verdadeiro campeão de popularidade. Ele tá no brinde da festa, no fundo do poço da tragédia. É a musa e o veneno, inspiração e esquecimento. Mas apesar de ele estar em todo canto, sendo feito, anunciado, liberado e consumido à torto e à direito, a maioria das pessoas nem para pensar, e muito menos compreende, o que rola por trás do copo, as consequências espirituais de tudo isso. Neste nosso encontro, a gente vai se aventurar por esses lados ocultos, desvendar o que realmente acontece quando o líquido escorre pela garganta e, de quebra, ouvir o que os grandes mestres da espiritualidade e as tradições antigas têm a dizer sobre essa história. Fique por aqui, porque o papo vai ser cabeça, e para não perder nada do que vem por aí já sabe, né? Deixe o like e se inscreva no canal. A história do álcool, meu amigo, não é só a de uma bebidinha, é uma trama que se tece com a própria busca humana pela transcendência, pela alquimia e pela dança com o divino. Para a gente desatar esse nó, precisamos voltar no tempo, lá na raiz da palavra álcool em si, e puxar o véu do significado que ela esconde. No árabe antigo, alcool era um pozinho bem fino, usado para pintar os olhos, tipo um cosmético, que a gente conhece hoje como kohl. Mas para os alquimistas, essa palavra tinha um toque de magia, um segredo a mais. Para eles, alcool simbolizava algo que a gente não pega, uma essência que podia ser purificada, a própria alma de uma substância, o espírito capturado no caldeirão da alquimia. A grosso modo, a palavra árabe álcool significa o espírito que devora o corpo. E não é à toa que até hoje a gente chama essas bebidas de espirituosas, né? Na alquimia, o álcool se tornou um símbolo de algo volátil, o espírito que se solta da matéria bruta, feito borboleta do casulo. A bebedeira, por assim dizer, é mais velha que andar para frente. Civilizações milenares, tipo os sumérios, egípcios e gregos, tratavam o álcool como um presente dos deuses, uma dádiva divina. Lá na antiga Mesopotâmia, vinho e cerveja eram entregues aos deuses em rituais solenes. No Egito, o vinho andava, de mãos dadas com Osíris, o deus da renovação e da fartura. Os gregos, por sua vez, dedicavam seus vinhos a Dionísio, o deus do êxtase e daquela loucura inspirada. Contudo, mesmo sendo celebrado como uma ponte para o divino, o álcool também trazia consigo um presságio, um alerta para os mais sagazes da antiguidade. Para esses sábios, o vinho tinha o poder de arrancar a máscara e mostrar quem você realmente era, mas ao mesmo tempo podia embaçar a razão, abrir as portas para aquelas influências que a gente nem imagina. No mundo islâmico, a palavra álcool se transformou, passou a se referir ao líquido extraído pela destilação. E embora o consumo de bebidas fosse proibido por lá, os alquimistas muçulmanos não pararam de estudar o processo, transformando a destilação numa verdadeira arte da ciência. O famoso alquimista árabe Jabir ibn Hayyan, conhecido no Ocidente como Geber, foi um dos primeiros a botar no papel a técnica da destilação, dando à luz o álcool como o conhecemos hoje. O legado do álcool, portanto, saltou dos caldeirões alquímicos e se enraizou na vida de todo mundo. No entanto, com o passar dos séculos, essa substância que um dia foi reverenciada por sua ligação com o espiritual, acabou servindo a um mestre totalmente oposto, um propósito quase irônico. O álcool, meu amigo, é muito mais do que umas gotinhas que mexem com o corpo e a mente. Ele se esgueira e dança direto com o nosso campo energético, aquilo que muitos chamam de aura. Para a gente sacar o que ele faz, precisamos dar um mergulho nesse mar sutil, onde a ciência de agora e a espiritualidade se dão as mãos. Todas as tradições que falam de mistérios concordam num ponto crucial. A gente não é só carne e osso. Somos um emaranhado de energia e movimento, envoltos por campos que vibram,
que soltam e puxam informações do cosmo. Esse campo energético, que a gente visualiza como um halo de luz, é o espelho da nossa vitalidade da alma, e é bem aqui que o álcool dá o seu golpe mais certeiro e menos compreendido. Quando a gente bebe, o álcool entra no corpo, mexe com a química do cérebro, do fígado, mas no corpo energético, ele age como um verdadeiro terrorista, um agente do caos. Ele abre umas fissuras, umas rachaduras no campo de energia da gente, deixando a pessoa vulnerável, tipo uma casa sem porta, para umas visitas bem indesejadas, umas influências negativas que andam por aí. Rudolf Steiner, um dos papas da antroposofia, cravou que beber álcool enfraquece o nosso eu espiritual, abrindo as comportas para que forças que destroem venham bagunçar a mente. Essa porta aberta na energia pode atrair ideias ruins, umas larvas astrais que se alimentam da energia do vício, ou até mesmo uns espíritos grudentos, obsessores, como chamam no espiritismo. Essas brechas, essas cicatrizes na aura, são um perigo, pois elas cortam nosso fio com o eu superior, aquela faísca divina que nos guia e nos protege. Em vez de ficarmos firmes, centrados na nossa essência, viramos um barco à deriva num mar revolto. É por isso que uma porção de gente conta que se sente meio desnorteada, com o espírito meio capenga ou a cabeça a mil, depois de uns goles a mais. O baque nos chakras, aqueles centros de energia, é uma pancada e tanto. O álcool, geralmente, dá um gás no chakra raiz que está ligado aos prazeres da terra e à sobrevivência, mas ao mesmo tempo, dá um nocaute no chakra coronário, que nos conecta com o divino. Esse desequilíbrio é um barril de pólvora. A gente sai atrás de satisfação imediata no mundo material, enquanto ignora as verdades mais elevadas. Os grandes mestres espirituais sempre alertaram sobre essa cilada. Nos Yoga Sutras, Patanjali fala que é crucial manter corpo e mente limpos para a gente voar em estados de consciência mais elevados. Para Paramahansa Yogananda, em sua obra Autobiografia de um Yogi, o álcool apaga a luz do espírito, embaçando a clareza que a gente precisa para alcançar a verdadeira iluminação. Até a ciência de hoje mostra que eles não estavam, de todo, errados. Estudos da neurociência revelam que o álcool desacelera o lobo frontal do cérebro, a área que cuida das nossas escolhas conscientes e daquela autoanálise. Os impactos energéticos do álcool também se revelam quando a galera se junta. Imagina só, quando um monte de gente bebe no mesmo lugar, tipo numa festa, as energias se misturam de um jeito que ninguém controla. A vibração do lugar despenca, fica pesada, um caos, e o comportamento da turma fica mais no instinto, mais primitivo. É por isso que muita gente de tradições espirituais foge de ambientes onde a cachaça rola solta, reconhecendo os riscos, não só para si, mas para o coletivo. Mas tem uma luz no fim do túnel, viu? O nosso campo energético é um guerreiro e tanto incrivelmente resistente. Com umas boas práticas espirituais, tipo meditação, reiki, yoga, ou só aquela respiração atenta e uma intenção clara, dá para consertar os estragos na noiser, nossa aura, e trazer o equilíbrio de volta. Mas isso não é brincadeira. Exige dedicação e uma escolha de peso. Transcender os desejos materiais e voltar para o abraço do divino. Ao entender como o álcool mexe com a sua energia, você começa a fazer escolhas mais espertas, aquelas que te puxam para perto de quem você é de verdade. A pergunta que não quer calar é: será que o prazer rápido de uma dose vale a pena, se o preço for se desconectar da sua essência? O álcool, ele tem um charme irresistível, um poder de atrair a gente que é coisa de louco. Ao longo dos séculos, foi celebrado em rituais, virou desculpa para socializar e um bote salva-vidas para fugir. Mas por que será? Mesmo sabendo que ele apronta com o corpo e a mente, a gente ainda se sente atraído. O que tem por trás desse véu de mentira que nos faz querer algo que, no fundo, a gente sabe que faz mal? Desde os tempos mais remotos, nós, humanos, andamos buscando um jeito de escapar das amarras do corpo e da mente.
A caça por um prazer que bate na hora e um alívio para aquela dor existencial é parte da nossa sina. O álcool então aparece como uma solução que parece mágica, uma poção que promete levantar o peso da vida e nos levar a um lugar de êxtase, de liberdade que dura só um tico. Mas isso, meu caro, é só o véu da ilusão. O álcool nos oferece uma falsa sensação de liberdade e felicidade. Ele nos embriaga, e quando a gente bebe, ele cria um despertar que é pura farsa. A ansiedade, o medo, a insegurança parecem sumir no ar, e a confiança, ela sobe que é uma beleza. O garoto tímido, de repente, cria coragem para falar com a menina que ele gosta. A gente ganha uma audácia que não é nossa. Mas essas sensações, sabe, elas são efêmeras, voam feito passarinho. Elas nos tapeiam, nos fazem acreditar que estamos livres, quando, na verdade, estamos nos afastando cada vez mais do nosso verdadeiro eu. A tradição hermética nos conta que a humanidade vive numa busca incessante pelo unus mundus, aquela unidade primordial, o estado de plenitude e harmonia total com o universo. E quando a gente corre para o álcool para tapar aquele buraco no peito, fazemos uma escolha torta. Procuramos a unidade fora de nós, no que é passageiro, no que a gente consome e que, por sua própria natureza, nos esgota. O álcool, sim, oferece um elo de mentira com a completude, mas esse elo é fraco e inevitavelmente se arrebenta, nos deixando ainda mais vazios do que antes. No fundo, o que a gente procura mesmo é se reconectar com a nossa centelha divina, aquela paz e aquela plenitude que não brotam de fontes externas, mas que moram aqui dentro, o tempo todo. Sábios de outrora, como Platão e Lao Tse, já falavam da estrada para a verdadeira liberdade e iluminação, um caminho que não depende de prazeres que evaporam, nem de fugas temporárias. Platão, em A República, descrevia a ascensão da alma como um processo de desamarrar-se das ilusões do mundo material. Lao Tse, no Tao Te Ching, ensinava que a paz de verdade se encontra vivendo em sintonia com a natureza e o fluxo do Tao, e não através de exageros ou escapadas. Em termos de psique, o álcool é um reforço e tanto para a dependência emocional. Muita gente não corre para o copo só para se divertir, mas como uma tentativa de lidar com um sofrimento que mora lá dentro, uma angústia que não tem nome. O álcool tem um efeito que acalma, que seduz quando a gente está sobrecarregado, ansioso ou estressado. Ao diminuir o estresse, ele oferece um alívio que é uma miragem, dando uma sensação de fuga que dura um instante. Ele funciona como uma válvula de escape bem na superfície para as nossas dores de cabeça do dia a dia, mas é uma solução rasa, que só adia o encontro com as nossas sombras internas. Em vez de resolver o problema de uma vez, o álcool o empurra para debaixo do tapete, criando um ciclo vicioso de fuga e volta para o vazio. A verdadeira liberdade e felicidade não estão nos extremos da curtição, nem na negação total, mas na reconexão com o que somos de verdade, no cuidado com o equilíbrio e na rega da paz que mora na gente. A questão de fundo não é o ato de beber, mas o que te empurra para essa necessidade, o que te faz querer dar no pé da realidade. Ao longo da história, muitos mestres espirituais, profetas e místicos compartilharam seus saberes sobre o álcool. As palavras deles carregam a luz da sabedoria e servem como advertência sobre os perigos escondidos dessa substância e o que ela implica para a jornada da alma. Esses relatos não são só broncas morais, mas guias profundos, enraizados no amor, com o propósito de blindar a ligação da humanidade com o divino. Nas tradições védicas, o álcool é visto como algo que baixa o sattva, aquela qualidade da pureza, da clareza e da harmonia. O Bhagavad Gita ensina que uma mente que está no eixo é crucial para a gente alcançar estados de consciência mais altos. Tudo que perturba esse equilíbrio vira uma pedra no caminho espiritual. Segundo essas tradições, o consumo de álcool aumenta o rajas, agitação, paixão, e intensifica o tamas, escuridão e ignorância.
Isso desestabiliza quem pratica e amolece a capacidade de meditar e olhar para dentro. Buda, em seus ensinamentos sobre o nobre caminho óctuplo, alertou sobre os perigos das substâncias que tiram a gente do ar. Para ele, consumir algo que embaça a mente atrapalha o avanço espiritual porque nos desconecta da clareza que precisamos para enxergar a verdade maior, o Nirvana. Por isso, em muitas comunidades budistas, o álcool é evitado de vez, como parte do código de conduta ética chamado Shila. Nas tradições herméticas e alquímicas, o álcool era visto com um olhar meio de dois gumes. Embora fosse tido como uma substância poderosa capaz de tirar essências e transformar a matéria bruta, também era reconhecido como um símbolo dual e perigoso. Ele representava tanto a chance de um clarão espiritual, quanto o risco de se perder nos delírios do mundo material. Os alquimistas alertavam que usar o álcool sem cuidado podia estragar o corpo energético, abrindo portas para influências negativas nos planos que a gente não vê. Um caso que é de arrepiar vem das tradições sufis. Rumi, o grande poeta místico, usava o vinho como uma metáfora em seus versos, falando do vinho do amor divino que embriaga a alma com a presença de Deus. Mas ele também avisava sobre o vinho de verdade que, segundo ele, desviava o buscador da estrada do despertar. Para os sufis, o êxtase de verdade vem da conexão espiritual, não de coisas que a gente bebe. No cristianismo, o álcool tem um lugar meio peculiar. O vinho é um símbolo central da Eucaristia, representando o sangue de Cristo e a nova aliança com Deus. Mas, ao mesmo tempo, muitos santos e cristãos dos primeiros tempos alertavam contra o exagero. Santo Agostinho, por exemplo, escreveu que a embriaguez era um tipo de autodestruição da alma, um ato que nos afasta da graça divina. Para ele, o excesso nos distraía da autoanálise e da oração. Outros relatos místicos detalham as consequências espirituais de usar o álcool sem critério. No xamanismo, acredita-se que o álcool enfraquece o corpo de luz, aquela proteção energética que mantém a gente em sintonia com o universo. Muitos xamãs dizem que o álcool facilita a entrada de energias que sugam a gente, tipo parasitas, ou entidades negativas que se lambuzam das vibrações baixas causadas pela bebedeira. Esses relatos todos, veja só, convergem para um mesmo aviso. O álcool pode ser uma ferramenta perigosa, atingindo tanto o corpo físico quanto os níveis mais finos da nossa existência. Ele nos desconecta do que os místicos chamam de axis mundi, o eixo que nos alinha com o cosmo e nos permite navegar entre o mundo material e o espiritual. Quando esse alinhamento vai para o ralo, perdemos a capacidade de acessar a intuição, a clareza e aqueles estados de consciência mais elevados. No entanto, nem tudo é só alerta. Alguns mestres espirituais reconhecem que, em rituais específicos, com uma intenção pura e a orientação certa, o álcool pode ser um catalisador para estados alterados de percepção. Mas eles sempre frisam: isso tem que ser feito com o maior cuidado, com muita reverência e consciência, porque a linha entre o êxtase espiritual e a degradação energética é fininha, feito fio de cabelo. Lembremos das palavras do filósofo grego Sócrates, que dizia que o domínio de si era a chave para uma vida digna. Para ele, buscar o equilíbrio era a base de toda a prática espiritual e filosófica. Ao se entregar ao álcool sem freios, ao asa, gente abre mão desse autodomínio, ficando vulnerável a forças que embaçam a mente e a alma. Esses relatos e conselhos nos convidam a uma boa reflexão. O álcool que a gente bebe nos momentos de lazer ou celebração, ele nos eleva ou nos arrasta para o fundo? Ele nos conecta ao divino ou só cria uma ilusão de liberdade? Ao ouvir a sabedoria dos mestres, a gente pode começar a ver o álcool com outros olhos, como um símbolo que nos desafia a buscar a verdadeira embriaguez, aquela da alma que desperta, cheia de luz e sabedoria. Depois de dar uma volta pelas origens do álcool, seu baque no corpo energético, a cortina de fumaça que ele arma e os avisos dos místicos, chegamos ao ponto X da questão. Como a gente sai desse rolo? Como a gente consegue transcender a dependência, seja ela do corpo, da emoção ou do espírito?
e desvendar um novo jeito de ver a vida, uma vida de clareza e conexão com quem a gente é de verdade, sem precisar de muletas? A libertação, meu caro, começa com a consciência. Quando a gente saca o que o álcool faz com o corpo, a mente e o espírito, algo dentro da gente dá um clique, acende. Essa consciência é a primeira faísca da transformação, o pontapé inicial para uma mudança de verdade. É a hora em que a gente para de agir no automático, guiados por hábitos ou prazeres rápidos, e começa a questionar o que a gente escolhe. Por que eu busco o álcool? O que eu estou tentando encher de verdade? A resposta para essas perguntas, na maioria das vezes, mora naquele vazio interior, aquele sentimento de desconexão que tanta gente carrega. O álcool, assim como outras formas de fugir da realidade, oferece um alívio que não dura muito, mas não resolve a raiz do problema. É como uma máscara que a gente usa quando a barra pesa, mas que uma hora cai, revelando as nossas dores que não foram curadas. Para quebrar esse ciclo, é preciso olhar para dentro, porque é lá que as respostas de verdade moram. A prática espiritual é um atalho poderoso para essa viagem. Meditação, orações, a respiração consciente, rituais para se reconectar. Essas práticas ajudam a botar corpo e mente nos eixos, fortalecem o campo energético e nos ligam de novo à nossa essência. Enquanto a gente cultiva o silêncio, lá dentro as feridas da alma vêm à tona, e com elas a chance de curar. Ao desarmar esses desequilíbrios, a gente percebe que a paz que a gente tanto buscava lá fora sempre esteve aqui dentro. Muitas tradições espirituais oferecem caminhos específicos para superar a dependência. No budismo, o mindfulness nos ensina a observar os impulsos e desejos sem sair correndo para agir. Em vez de reagir no modo automático, a gente aprende a observar, a respirar e a escolher com a cabeça no lugar. No cristianismo, a ideia de graça divina nos lembra que não estamos sozinhos, que tem uma ajuda lá de cima disponível para quem busca de coração. Pedi e vos será dado. Conectar-se com a natureza também é essencial. O álcool estraga nossa harmonia natural. Estar no meio da mata, nas montanhas ou perto do mar ajuda a recuperar essa ligação perdida. A energia da terra purifica e pode ajudar a tirar o que não presta, não só do corpo, mas da mente e do espírito. Outro passo fundamental é botar a gratidão em prática. Muitas vezes, a gente corre para o álcool para fugir de uma realidade que a gente acha sem graça. Mas ao cultivar a gratidão, mesmo pelas miudezas do dia a dia, a gente começa a enxergar a beleza do agora. A gratidão nos conecta com a riqueza da vida e desfaz o vazio que a gente tenta encher com substâncias. Eu sei que as coisas nem sempre são um mar de rosas, mas tudo começa com uma intenção. Minha missão aqui é te lembrar que você não é escravo de nada. Você é o dono da sua consciência e não precisa de muleta para ser feliz ou viver uma vida plena. A jornada da libertação não precisa ser solitária. Caminhar ao lado de gente que tem os mesmos valores e propósitos pode ser um divisor de águas. Grupos espirituais, rodas de meditação, amigos que pensam igual. Todos podem dar uma força, inspiração e um empurrãozinho nos momentos difíceis. E para fechar, a gente deve cultivar o perdão, principalmente o auto-perdão. Muita gente se atormenta com culpa ou vergonha por escolhas passadas que envolveram o álcool. Mas, como disse Rumi, a ferida é o lugar por onde a luz entra. Nossas falhas e erros fazem parte da nossa jornada, e é por meio deles que a gente aprende e cresce. Quebrar. O ciclo do álcool não é só largar uma substância, é abraçar um novo jeito de viver. Uma vida mais leve, mais alinhada, mais você. Imagine essa transformação como uma árvore que renasce na primavera. Depois do frio e da dormência do inverno, a vida volta com tudo, enchendo os galhos de folhas e frutos. Assim também é com a alma quando a gente escolhe se libertar do ciclo. É um renascimento, uma chance de florescer de novo, mais forte, mais consciente e mais conectado com a sua essência divina. O álcool pode ter sido uma sombra no nosso caminho, mas sombras só existem porque há luz.
Ao escolher a libertação, você escolhe caminhar na direção da luz, da sua verdade. A pergunta que fica é: você está pronto para dar esse passo? Para olhar além do que o mundo lá fora oferece e descobrir a fonte inesgotável de paz, alegria e clareza que sempre esteve aqui dentro de você? Se essa mensagem tocou seu coração, é porque você já está pronto para dar o próximo passo na sua jornada espiritual. Que tal dar uma forcinha para a gente? Deixe o like e se inscreva agora no canal Mistérios da Mente. Junte-se a uma comunidade que, dia após dia, busca despertar para a verdade, se reconectar com o divino e viver com mais consciência. Por aqui, você vai encontrar conteúdos que te fazem pensar, que aprofundam o autoconhecimento e revelam mistérios que ficaram esquecidos por muito tempo, mas que a sua alma ainda se lembra. A gente se vê por aí.